Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar o estudo das nossas lições, segunda-feira, discernindo os segredos. Que pontos específicos Deus revelou a Paulo para que fosse compartilhado com o resto do mundo? Sabemos que Deus tem para cada tempo uma mensagem oportuna. E naqueles dias ali, fala da revelação do mistério que desde os tempos eternos estava oculto. Qual era esse mistério? O que as profecias falavam? Do nascimento e morte de Jesus, né? Aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas e glória deste mistério entre os gentios, que Cristo em vós a esperança da glória. Então, Cristo era esse mistério. E que Paulo deveria, então, pregar aos gentios. Atos dos Apóstolos nos diz: para Paulo, a cruz era o único objetivo de supremo interesse, desde que havia sido impedido em sua carreira de perseguir contra os seguidores do Nazareno, crucificado, nunca cessou de gloriar a cruz. Naquela época, havia recebido uma revelação do infinito amor de Deus, conforme exposto na morte de Cristo. E operou-se uma maravilhosa transformação na vida, que harmonizou todos os seus planos e propósitos com o céu. Dali em diante, Paulo era um novo homem em Cristo. Por experiência pessoal, sabia que quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, conforme visto no sacrifício de seu Filho, e cede à influência divina, ocorre uma mudança no coração e dali em diante, Cristo é tudo em todos. Vamos para a pergunta B. Se algo nas Escrituras é difícil de entender, por que deveríamos tentar investigar o assunto? Todas as Escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, porque para nós ela é uma bênção, ela nos instrui, ela nos aperfeiçoa, ela nos corrige. Por isso que devemos investigar a palavra de Deus. A cruz de Cristo está toda coberta de reprovação e preconceito, mas é a esperança de vida e exaltação para o ser humano. Ninguém pode compreender o mistério da piedade enquanto se envergonha de carregar a cruz de Cristo. Olha que interessante, né? Ninguém será capaz de discernir e apreciar as bênçãos de Cristo, que Cristo adquiriu para o homem, a custo infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrenos para se tornar um seguidor dele. Toda abnegação e sacrifício próprio feito por Cristo enriquece o doador, e todo sofrimento e injúria suportado por seu querido nome aumentam a alegria final e a recompensa imortal para o reino da glória. Que bênção, né? E esse privilégio Paulo teve. C. Explique o que precisamos para chegar às conclusões corretas. Precisamos do Espírito Santo. O mesmo que os apóstolos tiveram. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando nós procurarmos estudar a Bíblia, a orientação divina, nós vamos ter essa orientação em nossa vida. E o texto inspirado diz: sem a orientação do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou interpretá-la mal. Há muitas leituras da Bíblia que é inútil e, em muitos casos, chega até ser mesmo um positivo prejuízo. Quando abrimos a palavra de Deus sem reverência e oração, quando os pensamentos e afeições não estão fixos em Deus ou não estão em harmonia com a sua vontade, a dúvida obscurece a mente. Assim, o ceticismo se fortalece com o próprio estudo da Bíblia. O inimigo assume o controle dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Queira Deus que possamos procurar estudar a sua palavra com oração. Que Deus nos ajude para isso.